Gênesis capítulo 10. Pois é, irmãos, mais uma genealogia. Só que essa genealogia é diferente. Essa genealogia é praticamente um mapa. Alguns vão chamar esse texto de Tábua das Nações ou o Mapa das Nações. Assim, eu quero que você entenda que, usando palavras, Moisés, o escritor de Gênesis, ele desenhou um mapa. E eu quero que as crianças façam a mesma coisa, tá certo? A partir da sua mente aí, da sua memória, do seu conhecimento, façam um mapa do mundo. Depois você confere em casa se estava mais perto, se estava longe, se colocou o Brasil no canto certo, tá certo? Depois vocês olham isso em casa, mas o desafio é, façam um mapa. Hoje nós iremos estudar sobre um mapa do mundo e o que isso significa para a igreja de Cristo. Há evangelho no mapa mundi? É o que veremos, tá certo? O texto é um pouco longo, né? É do verso 10 até o verso 32, do verso 1 até o verso 32 é o capítulo 10 todo. Então nós iremos ler de forma fracionada. Iremos ler somente uma primeira parte agora, depois ao longo da exposição a gente lê. Acompanhe comigo a leitura do verso 1 até o verso 5. É o primeiro bloco, a descendência de Jafé. Leamos com esperança e com atenção a palavra de Deus. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Torgoma. Os de Javã são Elisã, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Só por aí você já tira como é o texto dessa noite. Vamos orar por mim? Vamos orar por você? Que Deus fale conosco pela sua palavra, que é inspirada, e cada vírgula aqui tem edificação e tem graça para o nosso coração. Coloquemos isso à prova nessa noite mais uma vez. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, pelo privilégio de tê-la, Senhor. Sabemos que cada porção desse texto é inspirado e é útil. Nos ajuda a perceber isso hoje, Pai. Nós não queremos um estudo de curiosidade, porque isso não vai edificar a nossa família, isso não vai nos ajudar nas nossas lutas. Nós queremos que haja evangelho, esperança, graça, conforto, exortação, correção, que de alguma forma possamos entender por que esse texto está aqui. Porque Ele abençoou o teu povo no passado e ainda nos abençoa hoje. Ajuda-nos a ter uma compreensão adequada, que olhando o mapa, entendamos mais de Deus, nos submetamos a Ele, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós falaremos de mapa. E nos últimos dias, muito foi se falado de mapa também nas redes sociais. Não sei se foi só na minha bolha, ou também estourou aí na sua. Mas o IBGE apresentou um mapa novo, o Atlas Geográfico Escolar. E o que é que há de diferente nesse mapa? Ao invés da formatação tradicional, onde nós temos ali Europa, África e Ásia no centro do mapa, neste novo Atlas inaugurado recentemente, o que nós temos é o Brasil na parte central do relato. É um pouco diferente. O que vai acontecer é que, para que haja essa disposição, alguns países foram cortados ao meio, então a Rússia tem uma parte aqui, tem uma parte na outra ponta, mas o grande diferencial é exatamente esse: o Brasil está no centro. Isso causou uma grande controvérsia na rede social. Se você não viu, depois procure no Google, você vai ver esse novo mapa e você pode adquiri-lo ao preço de R$10 somente, não sei como funciona a entrega, enfim. A justificativa do presidente do IBGE a esse respeito foi que o reposicionamento do mapa tem a ver com a emergência do sul global e o destaque que o Brasil tem nessa nova configuração. Portanto, faria sentido essa movimentação.
É interessante que talvez você nunca se perguntou por que as coisas foram colocadas na disposição que nós conhecemos. Se somos brasileiros, por que o Brasil não ficar ali no meio? É interessante que numa breve pesquisa, antes do século XIX, não havia consenso nos mapas. Cada mapa tinha as suas dimensões, os países colocavam ali a ênfase onde queriam. Então pense só na confusão, né? Cada país fazia o mapa segundo as suas ordens. Até que houve em 1884 a Conferência Internacional do Meridiano. E ali foi estabelecido alguns padrões, tá certo? O meridiano de Greenwich, em Londres, é o ponto zero dos mapas, e a partir dali você faz as escalas, enfim. Não vou adentrar tanto, porque seria mais a geografia do nosso querido Lucas, nosso querido Eudes, também a geografia ou a história, enfim. Mexi um pouco na história. A questão é que por detrás dos nossos mapas há uma série de pensamentos e de cálculos. Nem sempre tão objetivos. Por exemplo, há quem diga que o meridiano de Greenwich, em Londres ali, seria uma posição eurocêntrica, de colocar os europeus no centro do mundo. Outros então tentam colocar suas nações, o Brasil fez isso nesse novo mapa. Onde eu quero chegar com essa discussão? Por detrás dos mapas existem pensamentos, discussões, ideologias e, por que não, teologias. O Deus de Israel fez um mapa no capítulo 10 de Gênesis e deu para o seu povo. Alguns vão dizer, inclusive estudiosos críticos, que não há documento na antiguidade semelhante a este. Alguns comparam inclusive com a sabedoria, a larga produção dos gregos, e vai dizer: os gregos não têm um mapa detalhado do mundo antigo como esse aqui, que está em Gênesis 10. Não se conhece todos os povos aqui mencionados, mesmo que seja depois do dilúvio, mas há várias pesquisas, inclusive estudos arqueológicos aqui e acolá confirmam alguns desses povos e somente abrilhantam esse documento aqui. Por mais curioso que isso seja, isso não edifica a mim e a você. Talvez nos coloque em alta conta a respeito do papel da palavra, como ela é maravilhosa, e é rica e valiosa para nós. Mas eu quero lhe dizer que é uma teologia aqui muito importante. Primeiro, veja que interessante. O que nós temos aqui, ao longo do texto do capítulo 10, mais do que um mero sumário de nações, é o desdobramento da bênção e da maldição de Deus que está lá no capítulo 9, dos versos 24 a 27, que nós vimos semana passada. Sem foi abençoado, Jafé foi abençoado, Canaã foi abençoado. A partir desses três indivíduos nós temos outros indivíduos, nós temos povos, nós temos nações, e elas fazem parte desse movimento de bênção e de maldição. O capítulo 10 vai ser o desdobrar disso. Mas tem outro detalhe interessante. O capítulo 10, ele, talvez cronologicamente, ele está deslocado. Quando você olha para esse relato, você vai ver muitos povos diversos. E quando chega no capítulo 11, o tão famoso relato da Torre de Babel, é lá que vai haver essa separação. É lá que vai haver a diversidade de povos e de línguas. Por que o capítulo 10 vem antes, então? Se o capítulo 11 explica como a gente chegou nele. Alguns comentaristas vão entender que Deus está querendo mostrar a Israel e a nós que a diversidade de povos, diversidade étnica e diversidade linguística, mesmo que de alguma forma tenha sido empurrado pelo pecado de Babel, é um propósito do Senhor e é bênção de Deus, mais do que maldição. Antes de falar da maldição, antes de falar do pecado, antes de falar do juízo, nós temos essa diversidade como algo que aponta para o ser de Deus, o seu propósito santo e sábio e que o glorifica. Há uma teologia nesse mapa. Deus quer ensinar o seu povo a olhar para o mapa mundi e extrair dali lições espirituais. É o que nós veremos nessa noite, tá certo? Basicamente, nós seguiremos o seguinte movimento. Nós veremos a descendência de Jafé e como ela se desenvolve. Veremos a descendência de Cã e como ela se desenvolve.
E em terceiro e último lugar, a descendência de Sem, como ela se desenvolve. Em cada uma dessas análises, nós extrairemos lições espirituais para nós a partir da diversidade de povos, a partir da distribuição das nações, a partir do mapa, o mapa do mundo e o povo de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. A primeira coisa que nós veremos é que quando Deus nos dá um mapa do mundo, Ele quer que nós tenhamos olhos abrangentes, uma visão abrangente para a missão. Essa é a história que nós veremos brevemente aqui do verso 1 ao 5, quando Deus descreve a descendência de Jafé. O povo de Deus tem que olhar para um mapa e ter olhos ou uma visão abrangente para a missão. Peço que a igreja me ajude nessa leitura, do verso 1 até o verso 5. Vamos ler mais uma vez. São estas as gerações Quando olhamos para o mapa do mundo, o que nós temos ali de valioso para nós? Existem pessoas que têm muita curiosidade por essas informações e que costumam até decorar de forma quase que exaustiva bandeiras ou capital dos países. Temos entre nós aqui alguém habilidoso com isso, vamos fazer um teste agora. Mas tem canal do YouTube que ensina crianças as bandeiras e as capitais dos países. Certa vez, visitando um amigo, ele me mostrou o filho dele recitando assim 30, 40. Foi um exercício espiritual, saí de lá muito humilhado, né? Foi bom, faz bem você ver uma criança superdotada de vez em quando. Mas será que a grande utilidade de um mapa é ensinar os nossos filhos sobre bandeiras e capitais? Eu me lembro de um amigo meu que dizia que um dos sonhos dele, quando tivesse filhos, era colocar um mapa no quarto de estudos e ao final do dia chamar os seus filhos e apontar para os países e orar junto pelos países, talvez adotar alguns missionários. É uma boa ideia, né? E tem a ver com isso que a gente vai ver nessa passagem aqui. Veja, temos um relato simples, basicamente é do verso 2 a 4 que menciona algumas nações. Temos estudos bem exaustivos sobre essas nações, quem elas são. E eu vou mencionar só por cima, tá certo? Senão seria muito cansativo para todos nós aqui e talvez nós nos perdêssemos numa enxurrada de informações. Mas, por exemplo, basicamente a descendência de Jafé, eu já antecipei na semana passada, eles se espalharam ao norte, ao leste do Oriente e chegaram nas regiões ali que depois foi a Ásia Menor e a Europa. Esses povos mencionados aqui, eles têm relação com o início dessas descendências. Por exemplo, no verso 2, filho de Jafé diretamente, você vai ver alguém chamado Tubal. Em documentos assírios, nós temos ali menção a Tabale, como uma região da Geórgia. Inclusive, a capital da Geórgia é Tabrize. Muitos estudiosos, então, vão dizer que Tubal é uma referência ao fundador da Geórgia. Tira é outro nome que está aqui. Logo depois, Tubal, Meseque e Tira, verso 2. Tira faz referência a um povo que ficou ali a oeste do Mar Negro, chamado de Trácios ou Tirânicos. Eram os habitantes da antiga Iugoslávia. Eu não quero lhe cansar com essas informações, não. Eu só quero mostrar que há uma geografia sendo montada aqui. Para não dizer que são somente europeus, nós temos, por exemplo, Madai, ainda no verso 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog e Madai. Madai é uma variação de Medos.
Os medos, um povo ali do Iraque, que lá na época de Daniel, se você se lembra das exposições, eles se juntam com os persas e formam o Império Medo-Persa. Temos também aqui outras figuras como Magog, presente nas profecias de Ezequiel, por exemplo. Magog tem relação com Turquia e povos originários ali daquela região. O que é que isso quer dizer para nós? Porque para mim seria interessante saber da origem desses povos indo-europeus. São alguns que aparecem aqui e depois a Bíblia nem os registra mais. Olha que interessante, alguns que aparecem aqui não serão registrados mais. Outros aparecerão no Novo Testamento. E talvez não com o mesmo nome. E aqui eu já tenho uma orientação da interpretação desse texto. Olha o primeiro nome que está aí na descendência de Jafé. Gomer. Você conhece esse povo? Eles se situaram inicialmente no norte do Mar Cáspio. E o historiador Joséfo, o historiador judeu, diz que os gálatas são descendentes desse povo, porque eles eram chamados também de gomeritas. Gálatas que depois eles vão para a França, depois eles vão para Espanha, na região da Galícia, e depois ainda formam o país de Gales, mais uma origem de povos aí. Mas a gente tem um apreço diferente por Gálatas. Esse é um nome que tem significado especial para a igreja. Eu quero que você perceba uma coisa aqui muito interessante. Há uma menção breve a esse povo. São povos que depois teriam um distanciamento geográfico, cultural e étnico de Israel. Mas um dia, lá no Novo Testamento, um judeu iria alcançar aquele povo para Jesus Cristo. Lembre da profecia. Jeftitas habitando nas tendas de Sem. O evangelho vai chegar na Galácia. Gomer, você não sairá dos olhos de Deus. Tem mais aqui, por exemplo, dos filhos de Gomer, verso 3. Vou citar só mais esse caso, não quero te cansar, tá certo? Askenaz. Esse nome significa alguma coisa para você? Askenaz. Você tem algum colega de trabalho que se chama Askenaz? O colega de futebol do teu filho se chama Askenaz? Askenaz é o nome hebraico usado para descrever os povos germânicos. Para nós talvez não signifique muito. Martinho Lutero, comentando essa passagem, ele escreve aos seus compatriotas, ele diz o seguinte: ó nação alemã, Deus já olhava para você nos seus primórdios. Deus tem um plano de salvação e uma bênção reservada para os povos germânicos. Ele não esqueceu de nós. A seu tempo ele mandou o evangelho para nos alcançar. Olha como tem uma carga afetiva aqui, Askenaz. Eu quero que você perceba então uma teologia que está sendo ensinada ao povo de Israel. Eles não veriam muitos desses povos, eles não teriam contato com eles, mas no livro sagrado do povo de Deus teria essa descendência, teria essa lista, teria esse lembrete de que há um propósito divino para a vida desses povos, eles serão alcançados por Cristo. Tantas vezes Israel andou na contramão disso. Muitas vezes envadeceu-se e ensimesmou-se. Lidou com as bênçãos recebidas como se fossem um fim em si mesmo. Somente engordou e ficou nédio. Deuteronômio 32 vai dizer que deu até coices no seu dono. Esqueceu a teologia do Salmo 67. Israel deveria louvar a Deus pelas bênçãos recebidas, para que os povos soubessem como o Deus deles era maravilhoso, e que se aproximando, soubessem que havia promessas que um dia Cristo seria luz para os gentios, que as nações estavam enumeradas em Gênesis 10, que há esperança e salvação para os jeftitas, eles habitariam na tenda de Sem. A salvação também pertence aos outros povos, e o povo eleito de Deus era canal, meio, comunicação, fazia parte da sua missão. Como é que isso se aplica a nós hoje, igreja? Quando você olha para o mapa mundo e você pensa o quê?
Deus tem um propósito para alcançar pessoas em lugares distantes e que a gente não conhece. É a mesma coisa aqui de Israel. É tão fácil a gente mergulhar na nossa própria vida, nos interesses da nossa própria família, nas demandas da nossa própria região, nos desafios da nossa igreja local e esquecer que é uma obra global. Deus, Ele não esquece dos povos. Estão no horizonte da sua visão pessoas de nações diversas que ainda precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E a pergunta para todos nós é como nós nos envolvemos nisso. Eu sei que tem famílias aqui que adotam missionários. Você está fazendo parte do projeto missionário de Deus. Mas isso tem que ser algo para todos nós. Não podemos cometer o erro de Israel e ter uma visão estreita. Pessoas que estão distantes, elas precisam da graça de Deus. Há promessas de Deus espalhadas na direção dessas nações. Nós somos irmãos pelos laços de sangue. E quem sabe, seremos irmãos também pela fé do Deus de Sem, que vai alcançá-las como um dia nos alcançou. Um dia, irmãos, alguém se deparou com passagens como essa, foi desafiado e veio para essa nação. Um jovem chamado Ashbel Simonton estava no seu seminário, ouviu uma pregação que incendiou o seu coração. Ele foi para o seu quarto orar e quando se levantou ele disse: eu vou para o Brasil. Alguns disseram: você enlouqueceu, o que é que você vai fazer naquela terra? País tropical, sem saneamento, sem condições, parece hoje ainda, não sei. Você vai pegar uma febre amarela, olha o surto de dengue que a gente está tendo, irmãos. Doenças tropicais, a gente ainda sofre com isso. Imagina naquele tempo. Mas ninguém demoveu o jovem Simon. Ele sabia que havia eleitos aqui nessa terra. Juntamente com Caleb, que foi da Igreja Congregacional, foram os pioneiros do evangelismo de missão aqui nessa terra. E o agouro se cumpriu, tá certo? Passou pouco tempo aqui. Perdeu uma esposa, ficou sozinho com a filha, mas pouco tempo depois também teve febre amarela, mas não sem implantar 4 igrejas e um presbitério. E hoje nós somos frutos do despertamento de Deus no coração desse jovem. Será que nós também não podemos ter o privilégio de despertar o coração de algum jovem, de algum irmão ou irmã aqui, para atender o chamado de Deus, para levar boas novas para pessoas que ainda serão alcançadas pelo alargamento das tendas de Sem? É muito bom adotar missionários, apoiar missionários, mas já pensou um missionário saindo do nosso meio aqui? Se você também tem esse desejo, se isso move o seu coração, se de alguma forma isso lhe toca, vamos orar. Deus levanta e quem sabe já não está levantando. Há um propósito de Deus e a igreja deve seguir nesse rumo com visão ampla. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você viu uma reportagem falando sobre um povo que está em guerra, que sofreu algum desastre, e você se colocou de joelhos para orar? Orar não somente pela calamidade, pelas condições sociais e econômicas que os afligem, mas orar para que a luz da salvação brilhe naquele lugar, para que Deus levante missionários e missionárias, para que Deus levante um exército ali para proclamar a salvação em Jesus Cristo. A igreja tem que ter olhos amplos, visão alargada. Na tua rotina de oração, no teu caderninho de petição, glória a Deus que você ora pela sua família e pela sua casa. Glória a Deus que você ora pelo seu pastor e pela sua igreja. Mas você tem orado por outros povos, pelas iniciativas missionárias. Se isso é algo que passa despercebido da nossa mente, nós precisamos confessar o nosso pecado. Nossa visão é estreita. E por favor, além de amor
por esses povos e pelos perdidos, ao amor pela glória de Deus. O nosso Deus é muito grande, Ele não deve ser adorado somente por uma parcela pequena. Nós queremos mais adoradores para Deus. Nós queremos adoradores de lugares diferentes. Nós queremos ver aquela profecia que está lá em Apocalipse capítulo 5. Pessoas de todas as raças, tribos, povos, línguas e nações adorando o Cordeiro de Deus. Nós queremos um coral multiforme, multiétnico e lindo. A gente tem que participar dessa missão, irmãos. É uma convocação de Deus para nós. O mapa nos ensina a ter uma visão abrangente. Segunda coisa que o mapa nos ensina, tá certo? Não somente coisas vibrantes e empolgantes, mas também coisas solenes e sérias, e por que não alarmantes. Verso 6 até o verso 20, agora uma parcela maior, eu quero ler de forma alternada com você, tá certo? Os filhos de Cã: Cush, Misraim, Pute e Canaã. Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calnê, na terra de Siná. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. A Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim, nome de remédio, né? E aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girazeus, aos Avedeus, aos Emareus e aos Amateus. Depois espalharam as famílias dos cananeus. Todos juntos: são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Nós precisamos fazer um contraponto aqui. Geralmente a palavra de Deus faz isso, equilibra empolgação com cautela. Se por um lado nós enxergamos no mapa do mundo uma oportunidade gigantesca para que o reino se expanda e que para mais adoradores sejam alistados no coral divino, nós também não devemos ser ingênuos com o que diz respeito a esse mundo. Pouco tempo atrás também tivemos uma notícia muito chocante, que eu vou atenuar pelas crenças presentes. Um casal de brasileiros, eles tinham um Instagram de viagens, então eles saíam várias partes do mundo, filmando ali, produzindo conteúdo, até que eles foram parar numa região da Índia, um vilarejo chamado Dumka. E ali, eles foram agredidos por pelo menos 7 homens. Agressões terríveis que eu não preciso descrever. Mas depois, ainda houve uma certa comoção. Eles prestaram queixa, mas tiveram palavras assim quase que atenuando aquele ato de violência, como se fosse uma questão cultural daquele povo. Terrível. Nós não podemos ser ingênuos assim também. Quando olhamos para o mapa, se por um lado nós devemos ter uma visão ampla por causa da missão, a gente tem que ter uma visão cautelosa por causa do pecado. Estamos falando justamente da descendência de Cã aqui. A descendência que recebeu uma maldição. Perceba que esse é o relato maior, inclusive. Enquanto a descendência de Jafté tem 4 versículos, essa aqui, ela vai do 6 ao 20, né? É muito maior.
É interessante que esses povos aqui eram povos vizinhos de Israel. E, na verdade, a maioria deles se tornou inimigos de Israel. Por exemplo, quando você pega a lista dos nomes, Cush, possivelmente a região da Etiópia, Misraim. Misraim é o nome hebraico para Egito. Nós sabemos que há uma história do Egito com Israel, né? Temos também, no verso 6, Put, possivelmente a região da Líbia, e Canaã nem se fala. Perceba que de Cush depois vai vir um homem chamado Nimrod. É um pequeno relato bibliográfico que nós temos aqui, do verso 8 até o verso 12. E esse homem Nimrod foi um homem valente, conquistador, guerreiro. Aí o texto vai dizer diante do Senhor, no verso 9. E os comentaristas vão dizer que o diante do Senhor não é que ele se prostrava a Deus, tá certo? Ele não era um guerreiro humilde, não. Esse diante é de confronto. Ele se colocava contra Deus. Nimrod, na verdade, descendente de Cush, ele está simplesmente trazendo à tona o comportamento lá do capítulo 6, lembra dos gigantes do passado? Homens violentos à semelhança de Lameque. E se Caim fundou uma cidade em rebelião, perceba que Nimrod aprimora, né? Ele funda 4 cidades, entre elas Babel, na região do Siná. E depois, quando ele vai para a Síria, ele edifica Nínive, Rebote-i e Calar, mais 3. Vejam as menções que nós temos aqui. Babel, Babilônia, posteriormente, a nação que invadiu Judá e que arrastou para o cativeiro. Nós temos Nínive, um dos povos mais violentos do Oriente Antigo. Nós temos a Assíria, o império que também sitiou e destruiu as 10 tribos de Israel. Os inimigos estão listados aqui no império de violência. Inclusive, aí chega no ponto focal, Canaã. Aqui eu preciso fazer uma observação rápida, tá certo? Muitos vão usar de forma extremamente equivocada, preconceituosa e tola a maldição que cai sobre Canaã para justificar, por exemplo, uma espécie de maldição que é colocada sobre os povos africanos e povos correlacionados aqui. Primeiro, uma coisa bem clara. Da descendência de Cã vem aqueles que fazem parte da descendência da serpente, pelo menos de forma geral. É claro que alguns indivíduos aqui podem ser crentes, como alguns indivíduos dos semitas também não são cristãos. Não são necessariamente piedosos. Mas, numa linha geral, vem da descendência de Cã a descendência da serpente. Mas a maldição não está sobre todos. A maldição não caiu sobre Cush, mesmo que ele tenha dado origem a Babel. A maldição não caiu sobre Misraim, sobre o Egito. O Egito não foi alguém que foi escravizado. O Egito foi uma nação escravizadora. A maldição cai sobre Canaã e ela é cumprida de forma muito pontual no próprio Antigo Testamento, quando o povo de Deus invade aquelas terras e tem uma guerra ali a partir de Josué e todo aquele relato que se segue. Apropriar-se disso para fazer aplicações indevidas é, na verdade, distorcer o texto para fins preconceituosos e fins pecaminosos. O texto não está falando disso. Nós devemos ser muito cuidadosos quando nomeamos nações como inimigas. Porque no Novo Testamento, esse princípio étnico ele é quebrado. Ele foi usado no Antigo Testamento como um princípio didático para nós. Entre esses povos aqui, nós temos inclusive redenção, já no Antigo Testamento. Ou você esqueceu o que aconteceu com Nínive? Ou você esqueceu que o povo mais vil recebeu uma palavra de Deus com Jonas, se arrependeu, rasgou suas vestes, jejuou e Deus perdoou e houve uma grande conversão naquele lugar. A questão aqui não é primariamente geográfica, mas espiritual. Entenda qual é a urgência de Deus para o povo que estava às margens do Rio Jordão e que recebeu esse livro, essa revelação de Moisés. Eles vão cruzar o Rio Jordão e eles vão começar batalhas contra aquele povo. Eles têm que entender que não pode haver acordo. As nações que são cananeias
estão debaixo da maldição. Eles não devem compactuar, eles não devem se misturar. Se o fizerem, sofrerão as consequências. Eles devem levar a sério a lei de Deus, que estabelece certos limites. Infelizmente, o povo de Deus, ele não levou isso a sério, né? Nós temos ali os relatos de Juízes. O que acontece em Juízes? Eles permitem que alguns daqueles povos fiquem, eles fazem acordos até comerciais. Olha, em vez de expulsá-los ou matá-los ao fio da espada, e se a gente deixar alguns amorreus, cananeus e heteus por aqui e fizer deles servos, eles pagarão tributos, eles pagarão impostos. Impressionante como isso nunca está ligado a coisa boa. Eles serão subjugados a nós. E o texto vai dizer que a partir disso houve degeneração no povo de Deus. Eles não respeitaram os limites. Ainda em Josué acontece algo muito interessante. Josué inicialmente, as incursões militares tiveram vitórias e foram vencendo os inimigos ali, Jericó e afins. Mas depois chegou um certo povo com roupas estranhas, que disse: olha, nós não somos daqui não, dessa terra não, nós somos gibeonitas, nós viemos de longe, permita que a gente fique aqui. Josué, naquela situação, e os seus líderes não consultam a Deus, caem na lábia daqueles povos e prometem que eles vão ficar. Depois eles descobrem que são amorreus disfarçados. E Deus diz: vocês não prometeram? Vocês não vão voltar atrás. Eles vão ficar aqui, mas vocês vão sofrer consequência por causa disso. Vocês serão corrompidos, porque vocês transigiram, vocês foram inocentes, vocês foram ingênuos com o pecado. Como é que isso se aplica para mim e para você hoje? Quando nós olhamos para o mapa do mundo, nós não podemos ficar inocentes, não. Há muito pecado, há muita maldade, há muitos planos malignos sendo engendrados por aí. Às vezes nós somos inocentes com relação a isso. Nós precisamos entender que esse mundo jaz no maligno. E será que Nimrod é uma exceção nesse mundo? Será que nós não temos tiranos a mil aí? Será que nós não temos tiranos se degladiando no nosso país? E que a geopolítica de alguma forma também está contaminada pelo pecado, e nós precisamos entender que nós somos uma nação santa no meio desse povo, que a igreja não deve se envolver com essas disputas, porque facilmente ela vai se colocar em posições de transigir, de aceitar. Para combater aquele inimigo, nós nos aliamos a esse aqui, nós aceitamos algumas práticas, daqui a pouco os gibeonitas estão no nosso meio. Há limites que precisam ser traçados. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa permanecer nos seus limites, para que não se perca, para que não se corrompa, para que leve a sério o veredito e o juízo de Deus sobre esse mundo. Os Nimrodes não podem entrar dentro da igreja, não podem ser adorados pela igreja, eles precisam se converter ao Deus verdadeiro. Nínive pode se converter. Os mais violentos e os mais vis podem sim rasgar as suas vestes e se renderem a Jesus Cristo. Podem entrar nas tendas de Sem. O que não pode é a gente rasgar os limites. O que não pode é a gente destruir a tenda. Nós temos que preservar a tenda. Nós temos que ter uma visão ampla para a missão. Nós temos que ter um olhar atento para a corrupção e para o pecado que nos cerca. Essa é a atenção de ser igreja. Por um lado, muita empolgação a um evangelho. Por outro lado, muita cautela a pecado. Por fim, uma última verdade que eu quero considerar com você nessa noite é que, além de uma visão abrangente por causa da missão, além de um olhar cauteloso por causa do pecado, nós precisamos ter olhos esperançosos por causa da promessa. Aqui nós vamos agora para a descendência de Sem, do verso 21 ao verso 32. Gênesis e os seus nomes trocados, Que Deus te ajude a entender apesar disso. Verso 21 a 32, vamos ler para encerrar de forma alternada.
A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Arã: Uz, Ru, Geter e Mas. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. A Adorão, a Uzal e a Dicla. A Ofi, a Avilá e a Jocabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Todos juntos, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminados as nações na terra, depois do dilúvio. Como é possível alguém olhar para o mapa do mundo e ter esperança? Eu já mencionei aqui guerras, tragédias humanitárias, sem falar no esfriamento de muitas nações. Olhamos ali para o Oriente, onde tudo começou. Quão raro é a adoração ao Deus vivo e verdadeiro ali. Onde está o povo de Cristo ali é muito diminuto. Olhamos então, subimos a visão e olhamos para a Europa. Jeftitas, né? Por excelência, primeiro eles. Secularismo. Igrejas fechadas. Se a gente vira para a América do Norte, outro lugar que depois foi um campo avançado aí de evangelho, as coisas lá também não estão boas. Como ter esperança olhando para o mapa? Como é que eu posso pegar o meu filho e dar esperança para ele olhando para o mapa? É porque a esperança, ela costuma ser discreta. Essa descendência de Sem é muito interessante, irmãos. Você percebeu a falta de alguém? Cadê Abraão? Abraão não chegou aqui não. Começa fazendo uma referência interessante, tá certo? No verso 21 diz: Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Primeiro, há uma quebra de expectativa, porque numa genealogia comum, Sem viria primeiro, ele vai para o final. Há um propósito nisso, tá certo? Depois nós temos um dos descendentes sendo destacados, Éber, ele vai aparecer lá embaixo. Aqui ele já é destacado, ele aparece só no verso 24, ele é filho de Afaxade. E por que Éber é mencionado? Porque de Éber veio o nome hebreu. O texto está desenhando aqui o povo de Deus. Eles são semitas porque descendem de Sem. Eles são hebreus porque descendem de Éber. Está sendo desenhado isso aqui. Agora eu quero que você perceba que vão ser mencionados povos que não são hebreus também. Os dos caldeus, é de lá que vem Abraão, mas era um povo pagão. A maioria, a grande parte aqui é árabe. Quando fala, por exemplo, que de Joquitã em diante eles vão ficar de Messa até as montanhas, são terras dos árabes, e até as montanhas são lugares ermos. É assim que termina essa descendência. Onde está a esperança? Se esse é o povo da promessa, se é nessa tenda que os povos vão encontrar a salvação, onde está a esperança? Eles terminam na Arábia, com povos que não adoram a Deus, e depois nas regiões montanhosas que são ermas. É porque existe uma divisão aqui entre os filhos de Éber. Verso 25. Um tem por nome Peleg e o outro Joquitã. Em Peleg há uma explicação, tá certo? A partir dele vão ser divididas as terras na época dele. Nós temos algumas hipóteses aqui de interpretação. A primeira delas, muito criativa. Você já ouviu falar que no início todas as terras e todos os continentes eles eram um só, e depois eles se espalham? Alguns vão dizer que o nascimento de Peleg faz referência a essa época. Seria interessante essa interpretação, porque, por exemplo, nos incluía
parou lá na Ásia, na Europa e na África, a gente estava junto, porque depois a gente foi espalhado. Mas eu quero lhe dizer que essa não é a interpretação mais natural. Se tem uma coisa que Gênesis tem nos ensinado, é que nem sempre a interpretação mais criativa, ela deve ser a escolhida, porque existe uma interpretação mais natural. O evento chave que vai acontecer aqui é Babel. Está aqui, semana que vem a gente vai tratar sobre ele. Toda descendência nós temos pistas de Babel. Por exemplo, na descendência de Jefté, verso 5. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, segundo as suas línguas, as suas famílias. Isso é uma referência indireta a Babel, já está falando de línguas e famílias diferentes, terras que serão repartidas. Na descendência de Cã nós temos referência a Babel também. Ora, nós temos o fundador, o imperador, o rei, o capitão do projeto de Babel, Nimrod. Pois bem, na descendência de Sem nós também temos, possivelmente Babel aconteceu na época de Peleg. Agora veja o detalhe interessante, menciona Peleg como a época da divisão, e depois vai falar do seu irmão Joquitã. A descendência do verso 26 em diante, que termina na Arábia e nas regiões montanhosas, é a descendência de Joquitã. Onde é que está a descendência de Peleg? Se você virar a sua Bíblia, no capítulo 11, depois de Babel, nós temos a continuação da descendência de Sem, que vai pegar de Peleg e vai parar em Abraão. É dali que vem a promessa. É interessante que isso monta uma moldura até para Babel. Quantas vezes eu já não interpretei Babel somente como juiz? Eu já estou dando o tom da semana que vem. Babel foi um cuidado de Deus, porque em Babel Deus separou o seu projeto, Deus separou a semente, Deus fez divisão. Peleg, o nome Peleg significa divisão. Houve uma divisão para que depois houvesse salvação para Sem, para Jefté e até para outros da descendência de Cã que se arrependessem. A salvação é discreta, mas ela está chegando. Há pouco eu falei do declínio dos países outrora que vicejavam a verdadeira religião, mas existem formas diferentes de enxergar isso. Há um livro muito interessante chamado A Próxima Cristandade. Philip Jenkins, ele tem a seguinte teoria: quando se fala de islamismo, onde é a capital do Islã? Meca. Ainda que seja uma região que se espalhe pelo mundo, nós sabemos que os seus principais pilares e o seu lugar mais forte é ali. O próprio judaísmo tem um lugar que é muito forte, Jerusalém e suas circunvizinhanças. Hinduísmo, budismo, cada uma dessas grandes religiões tem os seus lugares. Eu lhe pergunto, qual é o lugar do cristianismo? Qual é o lugar do cristianismo? Inicialmente foi o Oriente. Depois subiu para a Europa, a época da reforma e das grandes missões. Depois desceu para os Estados Unidos e ali a América, os grandes reavivamentos do século XIX. E agora, nós estamos vivendo aquele período que se chama de Sul Global. É aqui, na América do Sul. É aqui, nos países da África, mais uma vez, que o Evangelho tem florescido. É nessa parte do globo. O cristianismo, ele vai se deslocando, ele vai alcançando pessoas. Nós podemos olhar de formas diferentes, nós podemos olhar para o declínio, nós podemos olhar para o secularismo, nós podemos olhar para luzes que se apagam, mas eu quero convidar você nessa noite para olhar para o rastro do Evangelho, onde o Evangelho está indo, ele está florescendo, ele está salvando, há avivamento. Não olhemos somente para o declínio, é porque a promessa é discreta. Cabe a mim e a você seguir os rastros da salvação. Onde o Evangelho está indo, está florescendo. Essa é uma verdade para as nações. Essa é uma verdade para as igrejas. Essa é uma verdade para as famílias. Essa é uma verdade para a sua vida. Há Evangelho, há esperança. Sem Evangelho não há cristandade, não há cultura cristã, não há nada disso. Com o Evangelho há salvação. Mesmo que discreto, devemos ser treinados para enxergar. E eu creio que aqui nós temos a nossa oração final. Me ajuda, Senhor. Eu quero olhar para o mapa e perceber Jesus alcançando pessoas. Eu quero ensinar isso para os meus filhos. Eu quero passar essa visão para eles. Que eles tenham visão ampla.
coração generoso e missionário, que eles tenham olhos atentos para saber que há pecado nesse mundo. Eu não estou aqui para brincar não, mas que eles tenham esperança, a promessa está se cumprindo. É de Peleg que vem a salvação, que depois chega a Abraão e chega até nós. Eu quero que você seja esperançoso. E se isso se aplica às nações, aplique também na sua vida. Onde há o Evangelho de Jesus Cristo, há esperança. Onde não há, de fato, ali nós temos uma situação desesperadora. O Deus que alcança as nações, alcança corações. E Ele está aqui. Talvez você não encontre o seu nome na tábua das nações, mas eu sei de um lugar melhor que Ele possa estar. Há um livro que Deus escreveu. E nesse livro está todos aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor e que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Eu sei um lugar melhor para o seu nome estar. Cristo como sumo sacerdote de Israel, a nação escolhida para ser portadora da salvação. Ele levou no seu peitoral o nome de todos aqueles que amou e que salvou. Será que seu nome não está lá? Deus salva nações. Deus salva ninivitas. Deus salva assírios. Deus salva Gomer e os gálatas. Deus salva povos de Askenaz, os alemães. Deus salva paraibanos e campinenses. Deus salva pessoas que se arrependem e que se entregam a Jesus. Essa pode ser a tua história hoje. Haverá um coral multiétnico. Haverá um coral cheio de línguas, cheio de nações, com sotaques diferentes. Você tem um jeito bem peculiar de falar. Você tem um jeito bem inusitado de cantar. Será que não tem um lugar para você lá? Essa pode ser a noite da sua salvação. Que hoje você entregue a sua vida a Cristo.